Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre uma personagem, um personagem muito importante no interior do estado de São Paulo e do estado de São Paulo. Provavelmente na sua cidade tem uma rua com esse nome, uma praça com esse nome. Eu vou falar hoje sobre Fernando Costa. Fernando Costa, ele nasceu em 1886 na cidade de São Paulo e faleceu no ano de 1946 na cidade de Jacareí. O Fernando Costa, ele exerceu diversas funções no governo do estado de São Paulo que o destacaram no cenário nacional e também pela sua grande expertise, como um político da época. Ele foi prefeito de Pirassununga, deputado estadual, secretário da Agricultura do governo de Júlio Prestes, presidente do Departamento do Café, ministro da Agricultura e interventor, governador interventor do estado de São Paulo. Então eu vou falar aqui sobre diversas questões interessantes de Fernando Costa e para você um pouquinho, quando você andar aí na rua e encontrar uma rua com esse nome ou um parque que tem parque com o nome dele, você vai saber quem foi Fernando Costa. Fernando Costa, como eu já disse anteriormente, ele nasceu em 1886 na cidade de São Paulo. Ele era filho de militar, ele não era de origem rica, de família rica, Ele era filho de militar e se formou em agronomia em Piracicaba. E em Piracicaba ele foi professor também de um colégio e dirigiu a Gazeta de Piracicaba, que é o jornal de Piracicaba. No ano de 1907, ele casou-se com Anita da Silveira, filha de um fazendeiro muito importante da cidade de Pirassununga. E ele muda-se para Pirassununga no ano de 1907, que aí podemos dizer que começa a carreira política de Fernando Costa. Acredita-se que foi a partir dessa relação, desse estreitamento, desse casamento dele com um líder local, um fazendeiro local, que impulsionou ele a seguir a carreira como político. Ele mudou-se para Pirassununga em 1907 e em 1912 ele foi prefeito de Pirassununga. Então ele foi prefeito de Pirassununga de 1912 a 1927. São 13 anos, de mandato como prefeito. E em 1918 ele foi deputado estadual, porque na época também você poderia acumular, ser prefeito e deputado estadual. Em Pirassununga ele fez diversas coisas importantes, modernizou a cidade, remodelação de ruas, avenidas. Tem um fato muito interessante, que ele utilizou presos, algo inédito para a época, na construção de uma estrada de Pirassununga a Guaí, utilizou presos na construção do ponte do rio Mogi Guaçu, que ocasionou na época um conflito, entre ele e o secretário de Segurança Pública. Em Pirassununga ele fez várias coisas, eu até anotei aqui para falar um pouquinho dos grandes feitos dele para a cidade de Pirassununga. Na cidade de Pirassununga ele inaugurou escolas rurais, fundou o Asilo da Velhice, ajudou na construção da Escola Normal de Pirassununga, a criação do Fórum e da cadeia. Para Pirassununga, ele trouxe, quando ele era interventor do Estado, o Regimento de Cavalaria, o RCMEC, foi ele que trouxe. Em 1922 ele não era ainda governador, ele não era governador do Estado, mas ele atuou para que trouxesse o RCMEC para Pirassununga, que é o quartel do Exército. Ele trabalhou para a vinda da escola, da Academia da Força Aérea em Pirassununga, que é a AFA. Ele instalou também em Pirassununga uma fábrica de tecidos muito conhecida, a criação de um orfanato Menino de Deus. Então para Pirassununga ele tem uma importância histórica gigantesca, Muitos falam que Pirassununga era grande e imponente quando Fernando Costa estava vivo, isso foi até a década de 40. Ele reformou a Santa Casa de Misericórdia, ele trouxe a estação de piscicultura, hoje o SEPTA, para Pirassununga. E também Pirassununga homenageou ele. Por um tempo, Pirassununga teve um museu Fernando Costa. Então, é muito importante, Pirassununga teve muito progresso enquanto Fernando Costa foi prefeito, e atuou como secretário, como governador do estado. Em 1918 ele é eleito, deputado estadual, e acumulou junto com a
com a prefeitura, ele acumulou esse cargo de prefeito e deputado estadual. No ano de 1927, ele foi convidado para ser secretário de Agricultura do governo de Júlio Prestes. Júlio Prestes foi o presidente, na época eleito, foi governador do estado de São Paulo, de 1927 a 1930, mas ele foi eleito presidente da República em 1930, sendo um dos únicos casos no Brasil que um presidente eleito não tomou posse, porque em 1930 ocorreu a Revolução de 30, né, e a ascensão de Vargas ao poder. Como secretário de Agricultura do estado de São Paulo, ele criou o Parque da Água Branca na cidade de São Paulo, um parque belíssimo, a criação de um orquidário e criou o serviço florestal. É muito interessante porque desse período depois de 30 a 1937 ele ficou assim num apagamento político, né? Ele ficou apagado politicamente e se dedicando em Pirassununga à sua fábrica de tecelagem, fábrica de tecidos. Em 1937 ele foi convidado pelo presidente Getúlio Vargas para ser ministro da Agricultura em São Paulo, né? Ministro da Agricultura no Brasil. E ali foi que ele realizou, né, grandes feitos, né? Ele, como ministro da Agricultura, ele estimulou o plantio da laranja no Brasil, porque a economia estava quebrada, o café estava quebrado. E eu não falei, anteriormente, ele também foi, em 1937, presidente do departamento do café. O café tinha um departamento que cuidava de políticas públicas. Mas voltando, né, quando ele foi ministro da Agricultura do governo de Vargas, então ele estimulou o plantio de laranja. Uma coisa muito interessante também, ele estimulou o plantio de trigo em São Paulo. Ele que iniciou os projetos de pesquisa para a descoberta do petróleo no Brasil, que ocasionou, né, com a descoberta do petróleo em Loupato. Ele também iniciou a questão do gasogênio, que foi muito utilizado no contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi um combustível alternativo ao petróleo, que também foi utilizado no Brasil. Num vídeo aqui do canal eu falei sobre isso, como era a vida dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, e lá eu falei sobre o gasogênio. O desenvolvimento do gasogênio do Brasil foi uma ideia de Fernando Costa. Então ele trabalhou com pesquisas, desenvolvimento de pesquisas para a descoberta do petróleo do Brasil e o gasogênio. Então são produtos, ideias deles que deram certo. Ele também, como ministro da Agricultura, ele atuou na criação das escolas de agricultura. Isso é muito importante, sabe? Mostra um pouco da vida, do viés político que Fernando Costa tinha. No ano de 1941, ele foi convidado para ser governador interventor, porque naquela época, no governo de Vargas, a partir de 1937, que inicia-se, né, o período do Estado Novo, né, posso dizer uma ditadura, não existia eleições para prefeito e nem governador. As assembleias legislativas e as câmaras municipais foram fechadas por ordem de Getúlio Vargas, então os prefeitos e governadores eram nomeados, né? E Fernando Costa, ele foi convidado para ser governador do estado de São Paulo. Lembre-se, ele não foi um governador eleito, mas ele também desenvolveu diversas pesquisas, diversos feitos, né? E instalou o Hospital das Clínicas, ele implantou essa política do gasogênio que foi utilizada. Enfim, ele tem uma importância histórica para a história de Pirassununga, para o estado de São Paulo e para a agricultura. Isso se explica porque ele era agrônomo, né? Então ele acreditava que boa parte do desenvolvimento do Brasil era pela agricultura. Ele falava que o Brasil era um celeiro que poderia alimentar o mundo. E realmente, o Brasil tem sol o ano todo, e isso se prova, né? Em 45 ele sai do poder como governador do estado e morre no ano de 1946, num acidente automobilístico, né, perto ali da região de Campinas. Acreditava-se que ele seria o próximo candidato a presidente da República. Isso é normal, né, no cenário nacional. Boa parte dos governadores que se elegem
que se torna o governador do estado de São Paulo, é um grande candidato a se tornar o presidente da República, porque aqui se localiza o maior colégio eleitoral. E ele era uma figura de grande prestígio popular, isso é muito importante de se dizer também. Fernando Costa, para a época, ele visitou diversas cidades no interior do estado de São Paulo, inclusive tem até uma cidade com o nome dele, que é a cidade de Fernandópolis, que foi fundada no ano de 1939 e foi elevada à condição de município em 1945, só para vocês observarem a importância política e social de Fernando Costa. Fernando Costa escreveu diversos livros sobre agricultura no Brasil, tem 3 livros publicados. Eu vou deixar aqui a indicação do livro do Fernando Costa, do Israel Fogel, que é um historiador de Pirassununga, que escreveu um livro sobre ele. E também vou deixar aqui um documentário que foi feito lá em Pirassununga também, por pessoas de Pirassununga, que é por direção do senhor Roberto Bragnolo. Vou deixar o link aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa personalidade tão importante na história de São Paulo e do Brasil. Então, quando você andar por aí e ver uma rua com o nome Fernando Costa, você já vai saber quem é. Se inscreve no canal, deixe suas dicas, suas opiniões e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo, hein? Tive a felicidade de trabalhar quase 4 anos, mais de 4 anos como presidente Vargas. Tive a oportunidade de verificar bem os elevados sentimentos de Sua Excelência no seu trabalho fecundo para o engrandecimento do Brasil. E pude ainda mais, senhores paulistas, compreender bem o espírito de brasilidade que ele possui, porque ora ele é pernambucano, ora é rio-grandense, ora é alagoano, ora é paulista, conforme os interesses que estão em jogo para a prosperidade de cada estado da terra. É um apaixonado, meus senhores, pela produção, pelo enriquecimento da nação. Sua Excelência me chamava às vezes de ministro do entusiasmo, porque eu sempre tive um grande entusiasmo de fazer da terra brasileira surgir riquezas imensas e com essa riqueza resolvermos os nossos macros problemas. E Sua Excelência não ficava atrás de mim, que todas as vezes eu levava a discussão assuntos que poderiam enriquecer o país. Sua Excelência o acolhia com um sorriso com imensa satisfação. E por isso, meus senhores, nesta festa esplêndida, nesta festa onde todas as classes paulistas se congregam para homenagear Marcondes Filho, eu quero levantar um brinde ao presidente Getúlio Vargas para que ele faça um governo fecundo, um governo útil, um governo que leve o Brasil cada vez mais para o seu salto destino e para a felicidade dos seus filhos. Apresentando os nossos patrocinadores: Gema Editorial, transforme suas palavras em obras-primas. RM2 Questões, estude agora mesmo com o primeiro e único aplicativo de questões para o RM2 SMV da Marinha do Brasil. Café João, saboreie a história em cada xícara. Graças ao apoio deles, podemos explorar novas ideias, melhorar a qualidade de nossa produção e manter a comunidade engajada e informada.